Olá, esse é o terceiro vídeo da série O Superfármaco e sua farmacodinâmica. Não esquece de já curtir e compartilhar com todo mundo. Bom, na segunda parte dessa série falamos sobre os receptores ionotrópicos, os catalíticos e os intracelulares. Agora falaremos sobre os receptores metabotrópicos. Vem comigo entender os superpoderes de um fármaco. Bom, primeiro você precisa entender que o receptor acoplado à proteína G ou metabotrópico é uma proteína transmembrana que penetra 7 vezes na bicamada lipídica. Contém 3 alças extracelulares, onde nas alças extracelulares está o sítio de ligação ao agonista, que vai ativar esse receptor. E ele possui 3 alças intracelulares. E aí, nessas alças intracelulares é que vai ter o sítio que interage com a proteína G. Outro ponto importante é que o receptor metabotrópico, ele muda sua conformação quando se liga ao agonista. E nessa mudança de conformação, ativa a proteína G, que de fato promove a transdução de sinal intracelular. Bom, a proteína G, ela é composta por 3 subunidades. O dímero beta-gama e a subunidade alfa, que está ligada a um GDP. No estado constitutivo e inativo do receptor, a proteína G está unida. Então, quando ocorre a ligação do fármaco com o receptor, consequentemente vai ter a mudança conformacional do receptor e a ativação da proteína G. Nessa ativação, a subunidade alfa troca o GDP por GTP e assim se dissocia do dímero beta-gama. Então, a partir dessa dissociação, ocorre a ativação dos efetores na transdução de sinal. Bom, a subunidade alfa-GTP se difunde para o citosol e ativa 2 vias efetoras clássicas, a adenililciclase, AC, e a fosfolipase, C, a PLC. Já o dímero beta-gama, ele permanece ancorado na membrana e ativa canais iônicos e proteínas sinases. Então, após a ativação dos efetores e também após o fármaco deixar o receptor, a subunidade alfa hidrolisa o GTP e assim forma o GDP. E a subunidade alfa-GDP, ela vai então se unir novamente ao dímero beta-gama. Então, esse é o ciclo de ativação e inativação do receptor metabotrópico. Bom, existem vários subtipos de receptores metabotrópicos. Lembra da seletividade de um fármaco do primeiro vídeo dessa série? Bom, os receptores metabotrópicos apresentam vários subtipos estruturais e, consequentemente, efeitos biológicos distintos. Então, a busca por fármacos seletivos é muito importante, pois geralmente os efeitos colaterais e adversos estão correlacionados à ativação de subtipos de receptores que culminam em uma resposta celular diferente da indicação terapêutica do fármaco em questão. Bom, focaremos nos subtipos de receptores metabotrópicos estudados na farmacologia básica, sendo estes o receptor GS, que ativa a adenililciclase, e assim, essa ativação vai converter a adenililciclase ativa, converte ATP em AMP cíclico. Este ativa a proteína quinase A, que fosforila diversas proteínas-alvo intracelular. A via GI inibe a adenililciclase e a via GQ ativa a fosfolipase C. Bom, essa fosfolipase C, ela vai clivar fosfolipídios de membrana, a exemplo do bifosfato de fosfatidil-inositol, ou PIP2. E assim, ao clivar o PIP2, vai originar o diacilglicerol, o DAG, que permanece na membrana plasmática, citoplasmática, e ativa a PKC, proteína quinase C, e esta fosforila diversas proteínas-alvos. O outro produto da clivagem do PIP2 é o trifosfato de inositol, o IP3. Esse se difunde para o citosol
e se liga ao seu receptor presente na membrana do retículo endoplasmático, por exemplo. E assim promove a saída de cálcio das organelas e o aumento do cálcio no citosol. O cálcio é um segundo mensageiro essencial na ativação de proteínas-alvo intracelulares. Então, ao estudarmos essas vias de transdução de sinal intracelular e entendermos a participação dos segundos mensageiros e de proteínas-alvo, cada vez mais conseguimos buscar na farmacologia experimental candidatos a fármacos mais seletivos. Bom, é importante falarmos também da regulação da interação fármaco-receptor, uma vez que as forças de interação química geram a instabilidade da ligação entre um fármaco e o seu receptor biológico. Bom, a taquifilaxia é um evento observado como a diminuição do efeito do fármaco com o tempo de uso. Essa taquifilaxia é o resultado de alguns processos de regulação da interação do fármaco com o receptor, como a dessensibilização e a inativação do receptor biológico. A dessensibilização envolve a diminuição da capacidade de resposta de um receptor, a partir da alteração conformacional da estrutura deste receptor, podendo ocorrer, por exemplo, uma fosforilação citoplasmática deste receptor e, consequentemente, a ligação deste a uma proteína chamada beta-arrestina, impedindo assim a ativação da proteína G. A dessensibilização pode ser homóloga, quando ocorre em um tipo de receptor, ou heteróloga, quando ocorre em vários subtipos de receptores. Após um período de tempo, a ligação com a beta-arrestina é desfeita, ocorre a desfosforilação do receptor e este pode se ligar a um agonista e ativar sua via de transdução de sinal normalmente. Já a inativação é a perda total da capacidade de resposta de um receptor biológico. A refratariedade é o tempo necessário para que um receptor seja novamente ativado pelo agonista e gerar a cascata de transdução de sinal intracelular. E, por fim, a infrarregulação de um receptor está associado à sua remoção da membrana celular por endocitose. O receptor pode ser sequestrado em vesículas ou pode ser degradado, necessitando de um tempo maior para a síntese de novos receptores para repor os perdidos. Bom, agora você começou a entender que não é passe de mágica o efeito de um fármaco. Para isso, ele tem que trabalhar muito, concorda? Caso não tenha se inscrito no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber mais conteúdo sobre farmacologia, curtir e compartilhar com todo mundo. Até a parte 4 do superfármaco e sua farmacodinâmica.